Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, ajuda e bondade de vocês amigos, a presença do Senhor Jesus Cristo, a presença do doce amigo, fiel Espírito Santo. Estamos aqui mais uma vez para trazermos uma palavra de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós, nesta oportunidade, aqui no canal Pastor Paulo César Oliveira. Vamos meditar na palavra que está no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, do versículo 44 até o versículo 47. Essa passagem fala a respeito do Espírito Santo descendo sobre os gentios, descendo sobre aqueles que não acreditavam no Senhor Jesus, descendo sobre aqueles que não eram e passaram a ser, aqueles que não tinham confessado o Senhor Jesus, mas confessaram a partir do momento da visitação do sobrenatural do Espírito Santo, porque o nosso Deus é Deus e Espírito. João 4:24, porque o nosso Deus é Espírito. E ora vem que o Senhor espera os verdadeiros adoradores que adorarão em Espírito e verdade. João 4:23. O que diz Atos capítulo 10, versículo 44? E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo a ter com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramou também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas e magnificaram a Deus. E respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que estes não sejam batizados? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo. Até aqui, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo os últimos tempos aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo está à volta, está se cumprindo a palavra de Deus, o que está escrito. Jesus, quando veio à terra, ele não veio só nos resgatar e nos salvar e fazer uma nova aliança. Ele veio também nos deixar a palavra de Deus como espada afiada para nos defender e para nos salvar, através das pronúncias das palavras que saem da nossa boca. E esta espada afiada é a nossa língua. Dentro do contexto língua dos homens, nós falamos a língua e o idioma da nossa nacionalidade. Mas existe a língua espiritual, a língua celestial, que muitos ignoram, mas que o Senhor anuncia que os seus falarão em novas línguas, falarão em línguas dos anjos, uma língua que o homem não entende. Não é falar uma língua na questão de um inglês, no chinês, japonês, não. É uma língua celestial, sobrenatural. É uma língua que Deus entende. Muitos têm o dom de revelação de línguas, muitos têm o dom de falar em várias línguas, e essas línguas são línguas que vêm derramada pelo Espírito Santo de Deus, com o batismo do Espírito Santo. Quando Pedro, no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ele pregava aqueles gentios, a palavra em que Pedro pregou, falando do Senhor Jesus, ungindo que o Senhor Jesus de Nazaré ungiu eles com o Espírito Santo, soprando sobre eles o Espírito Santo. João 20:22 fala sobre essa passagem. Quando Pedro pregou a palavra, eles receberam a visitação do Espírito Santo e começaram de uma forma automática, imediata, sem ensaio, sem treinamento, e começaram a falar línguas celestiais, língua que não se fala aos homens, mas se fala a Deus, língua que o teu Espírito fala com o Espírito de Deus, uma língua de uma união celestial no sobrenatural, uma língua que liberta, uma língua que cura, uma língua que exalta, porque dentro do nosso contexto de entendimento, de sabedoria humana, de intelectual humano, não há palavras, não há concordância de palavras de magnitude para adorar o nosso Criador, para justificar a grandeza do Senhor Jesus Cristo, para explicar, explanar o poder de Deus nessa terra. Tamanha a graça do nosso Senhor. Por isso nosso Deus é um Deus sobrenatural. Ele é um Deus que se manifesta na sarça ardente no meio do deserto, uma sarça que queima, que arde, mas que a madeira
permanece intacta. Dá para entender isso? Um Deus que movimenta uma nuvem que acompanha um povo por 40 anos. Um Deus que liberta um povo do cativo depois de mandar 10 pragas para o Egito. Um Deus que abriu o mar quando o povo estava encurralado e a sua retaguarda estava Faraó chegando até esse povo, e Deus abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar e não se molharam. Um Deus que transforma a água em vinho. É um Deus sobrenatural, um Deus que alimenta o povo com o maná que cai do céu, o pão que vem do céu. E esse pão era um pão que vinha todos os dias, não dava para guardar para comer no dia de amanhã não, fresquinho. Um Deus que tem o poder de mandar as codornizes ir em direção ao povo para alimentá-los. Um Deus que deu ordem ao abutre, ao urubu, à ave, para ir levar ao seu profeta pão e carne. Dá para entender, meus amigos, que Deus é esse? É esse Deus sobrenatural que caminha sobre as águas. É desse Deus que eu estou falando. E talvez você se estranhe, mas como assim línguas estranhas? Eu não entendo. Se aproxime de Deus que você vai entender. Mergulhe no Espírito Santo. Mergulhe no livro sagrado. Leia a Bíblia. A palavra vai dizer que no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e habitava com Deus. O que é o verbo? É a palavra. Você lê, você conhece a Bíblia. Se você conhecer a Bíblia, você vai entender que as línguas estranhas chegou com o Espírito Santo, que Deus Pai enviou através de Deus Filho, e ele soprou sobre os seus. Recebei o Espírito Santo. João Batista disse: eu batizo com água, mas vem um após mim que é antes de mim. Antes de eu existir, ele já existia e é maior que eu. Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Eu batizo com água. Ele batizará com fogo. O fogo do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui, nesse momento, ministrando para você, porque eu estou com a Bíblia aberta, li a Bíblia, e a palavra está sendo ministrada pelo Espírito Santo. Lucas 12:12. É ele que está falando. Não tem nada anotado, não tem nada programado. Eu estou falando para você que o Espírito Santo, ele é real, ele existe, ele vive, ele habita dentro de você. Porque a palavra se cumpriu com a vinda do Senhor Jesus. Ele veio para resgatar o que tinha se perdido. Mateus 18:11. Ele veio não para os justos, mas sim para levar os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Ele veio para nos trazer o Consolador, nos deixar o Consolador. João 16. Um novo Espírito, o Espírito da verdade. E é esse que habita em mim e habita em você, se você der liberdade. E você sai do raso e vai para o sobrenatural. E você começa a ter uma intimidade em espírito. Porque a Bíblia diz, em Mateus 6,6, que você deve entrar no seu quarto em secreto, fechar a porta do seu aposento, orar em secreto ao seu pai. Seu pai ouve em secreto e te honra publicamente. Por que em secreto? Porque muitos podem ouvir você orando na tua casa, mas não vão entender. A não ser que tenham os dons de revelação das línguas celestiais. Porque esse dom existe, muitos irmãos têm esse dom, que é lindo, é maravilhoso. E outros irmãos têm dons de variedade de línguas, que também é maravilhoso. Outros irmãos têm o dom de expulsar demônios, que também é maravilhoso, cura e libertação. Outros dons são profecias. É só você ler 1 Coríntios capítulo 12, ali você vai entender todos os dons do Espírito Santo. Então, não questione. Porque a palavra diz que se você pecar contra Deus, se você pecar contra Jesus, ainda há perdão. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não há perdão, nem nesse século, nem no vindouro. A palavra diz em Efésios 4:30, não entristecei o Espírito Santo. Se você não entende, não blasfeme, não fale. O Senhor Jesus, quando veio a este mundo, ele expulsou demônios. Ele expulsou demônios. E falaram que ele expulsava demônios em nome de Beelzebul. Está na Bíblia. Para você entender como é grande a confusão e grande é o mistério. Então, se você não entender, procure pesquisar, procure ler, procure se aproximar. No secreto, você vai ter a revelação do Espírito Santo. Ele não vai te deixar ser enganado, mas não blasfeme, porque não há perdão para aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Então, naquele momento, Pedro pregava para aquelas pessoas que não acreditavam no poder do Senhor Jesus Cristo. Não acreditavam que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, não acreditavam nos prodígios e sinais que ele tinha feito, mas com a pregação de Pedro, houve uma conversão daquele povo. Aqueles gentios que não acreditaram passaram a crer,
de dizer que o Senhor Jesus é o eterno e único e verdadeiro Salvador. Eles confessaram Jesus e receberam o Espírito Santo, porque ouviram falar em línguas. Eles manifestaram o poder do Espírito Santo e a confissão através do dom espiritual de línguas. Recam, manai, que sou, feplei, mahá, nesou. Eles começaram a falar em línguas. E neste momento, Pedro disse, se eles estão recebendo o mesmo dom que nós recebemos, em falar em línguas celestiais, cadê a água para nós batizarmos eles com água? Que já foram batizados com o Espírito. Vamos batizar com água. Porque Jesus pediu a João que o batizasse com água, porque era necessário para que se cumprisse o que está escrito. Então, a palavra se cumpre desta forma. O primeiro batismo que você pode receber é o batismo com a água. É você aceitar Jesus como teu verdadeiro e único Salvador. E o segundo batismo é o batismo do Espírito Santo. É você ser abençoado com o sobrenatural. É você não viver mais na carne e viver sim no Espírito. É você não viver mais você, mas Cristo viver em você. Então, dentro do contexto de hoje, eu digo para você, o Espírito Santo te acompanha desde o dia que você nasceu. A Bíblia diz que ainda antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, ele já tinha te escolhido. A Bíblia diz que ainda antes que a terra fosse gerada, em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, no versículo 3 diz que o nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, ainda antes que a terra fosse gerada. Então, o que você precisa fazer é você aceitar que o Pai nosso que está no céu é meu Pai e é seu Pai. Que o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo é a Santíssima Divindade Eterna. E que Ele está aqui neste momento e Ele tem todo o poder. É dado a Ele todo o poder, toda a glória, porque Ele venceu o pecado, porque Ele venceu a morte, porque Ele venceu o inimigo. O inimigo Ele venceu no deserto. O pecado Ele venceu vivendo uma vida pura. A Bíblia diz que o único, não teve outro, o único, que não teve pecado, ele se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Então ele venceu o pecado, ele venceu a vida, porque em vida ele não pecou. Mas ele foi convidado a pecar? Sim. Foi levado ele para mentir? Sim. Foi levado ele para blasfemar? Sim. Foi levado ele a adulterar? Sim. As propostas chegaram, mas ele não aceitou os convites. Satanás fez 3 pedidos a ele, deu 3 ordens em Mateus 4. Primeiro, para transformar a pedra em pão. Ele disse não, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois, o inimigo levou ele a um alto monte e mostrou os reinos da terra, as riquezas. Te darei tudo isso se prostrares a mim. Ele disse não, somente ao Senhor teu Deus. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus se prostrará e prestará culto. Aí ele levou ele ao alto do templo e disse, já tira daqui, está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para te guardar. Ele disse, sim, está escrito, não deve o Senhor teu Deus tentar. Então ele teve todas as propostas para que ele pudesse pecar, mas ele venceu o pecado. Venceu Satanás no deserto, venceu o pecado e venceu a morte na cruz, porque ele ressuscitou no 3º dia. E quando ele ressuscita, ele diz a Maria Madalena, diz aos meus que estou indo a Galileia. E convém que lá os encontre. Aguardai em Jerusalém até que do alto será revestido de glória, poder e socorro do Espírito Santo. E ele soprou sobre eles o Espírito Santo. E disse, é-me dado toda a autoridade, todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora, portanto, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo tem a mesma importância, porque ele também é Deus. Jesus é Deus e Deus é Deus. Todo-poderoso eu sou, o Alfa, o Ômega, Jeová, Yahvé, El Shaddai, Adonai, Elohim, Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, Jeová Nissi, Jeré, Jerá, Rafá, Jeová Shalom. É os 7 Espíritos de Deus. E o Espírito Santo presente em mim e em você. Acredite que o seu Deus é o Deus do impossível. Para Ele nada é impossível. Lucas 1,37. Em Marcos 9, 23 diz, se você pode crer, tudo é possível aquele que crê.
Creia que Jesus vai mudar o teu cativeiro, vai mudar a tua vida. Creia que o Espírito Santo vai agir a teu favor. Creia que você é curado em nome do Senhor Jesus. Creia que você está hoje sarado porque Ele levou todas as suas pisaduras naquele madeiro. Creia que Jesus está voltando para nos arrebatar, para levar a amada igreja ao alto do céu novamente, para o paraíso, voltando para a casa do Pai. Creia que Jesus está às portas, não deixe para amanhã, confesse Jesus agora como teu único e verdadeiro Salvador. Se você se afastou de Jesus, se aproxima novamente. Hoje faça uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, volte para a casa do Pai. Você que está de repente afastado dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor, confesse Jesus como teu único e verdadeiro Salvador e veja a glória de Deus na tua vida. João 11:40. Não há tempo para mais nada e este mundo não tem mais nada a te oferecer, porque esse mundo jaz do maligno e a palavra diz que ele é o pai da mentira, João 8:44. Então, foge da mentira e vem para a verdade. Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conheça Jesus como teu único e verdadeiro Salvador. Confesse Jesus. A Bíblia diz que o inferno foi criado para aqueles que não aceitam Jesus. Não foi criado para os pecadores, foi criado para aqueles que não confessam e não se arrependem. Se você confessar, se você se arrepender, você vai estar com o teu nome escrito no livro da vida. Se você mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, se você sair da carne e for para o Espírito, confessando Jesus, você é um sério candidato a morar no céu. Você pode ter certeza que Jesus entra como teu advogado, como teu juiz, como teu médico e as coisas todas serão diferentes na tua vida. Agora, se você não se arrepende de uma vida mundana, de uma vida de pecado, o teu destino é o inferno. Porque o inferno foi criado para aqueles que não aceitam Jesus e para aqueles que não confessam e não se arrependem. Não foi criado para o pecador. Não pense não que foi criado para o pecador. Porque se o pecador se arrepender, tem perdão para ele. Enquanto há vida, enquanto há sopro, enquanto há arrependimento, você pode se batizar no Espírito Santo agora, aí mesmo onde você está, e receber um renovo espiritual e um renovo de uma vida totalmente diferente, longe do pecado, longe do engano, longe da mentira, mais perto de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não tem outro caminho para chegar a Deus se não for por Ele. Graça e paz, irmãos. Esta é a mensagem de hoje. Espero que vocês gostem. Se sentir no coração, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Nos ajude a evangelizar. Até a próxima mensagem aqui no canal Pastor Paulo César Oliveira. Jesus te ama e eu também.